Olá, boa noite. E aí, vamos aqui a mais uma live nessa segunda-feira, dia 6 de maio. Que maravilha! Eu sou Cibele Laurentino, escritora, poeta, e hoje eu vou conversar com o autor brasileiro Bert Júnior, que já deve estar chegando por aqui. Lauriane, muito bem-vinda. Ana Cláudia, querida, que saudade de você. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. O autor já chegou aqui e a gente já vai chamá-lo para a gente começar já com ele. Muito bem-vindo, Encanto Literário, Lenira, que maravilha. Permaneçam aqui com a gente porque o papo hoje vai ser muito bacana, né? A gente vai falar de um livro muito curioso, muito instigante e vale super a pena. Já vou aqui aceitar a presença do... Deixa eu ver aqui. Aí, eu acho que foi. Olá, boa noite. Olá, Cibele, boa noite. Boa noite a todo mundo aí que está nos vendo e nos ouvindo. Está chegando, né? Que maravilha. Muito bem-vindo. Deixa eu só ajeitar aqui a aproximação da câmera para ficar bem legal. E eu estou muito feliz de receber aqui hoje, viu? Muito feliz Eu mesmo, também. né? Um grande prazer, uma honra estar aqui com você. Que Muito maravilha. legal. Tem várias pessoas aqui chegando. Já falei um pouquinho de você antes de você chegar. Mas, por favor, se apresenta aí pra gente. Ok. Bom, eu sou o Bert Júnior, né? Eu tenho a minha trajetória na literatura, eu costumo dizer que ela se deu em dois momentos, não é? Marcantes. Primeiro, assim, no final da minha adolescência, quando eu comecei a escrever de fato, comecei a escrever poesia, né, lá pelos 17, 18 anos, e, enfim, ali eu tive um momento muito criativo, né, que se estendeu por mais alguns anos, inclusive eu fui finalista ali num concurso no Rio Grande do Sul, naquela época, com 18 anos, né, e eu sempre lembro com muito carinho isso, porque no júri estava o Mário Quintana e ali a Lia Luft também, e eu fui, enfim, finalista com 2 poemas, né, na categoria poesia. E, mas depois, assim, com algumas escolhas de vida, os compromissos profissionais, de família e tudo, eu fui descontinuando a escrita, não é? E, e só vim retomar a escrita criativa agora em 2020, né? E eu acho que aconteceu algo parecido com muitas pessoas, não é? Que eu tenho visto depoimentos assim muito parecidos, que com o início da pandemia começaram a escrever ou passaram a escrever de uma forma mais frequente, mais intensa, mais comprometida, né? E foi isso que aconteceu comigo. Assim que foi declarada a pandemia, mais ou menos um mês depois, me veio é, é, essa vontade de colocar no papel algumas ideias que eu tinha na cabeça para histórias. E aí eu escrevi o meu primeiro livro de contos, que saiu muito rápido. Então, acho que são esses dois grandes momentos, não é? Lá no início, lá atrás, no final da minha adolescência, e depois, agora, recentemente, não é? Coincidindo com a crise da pandemia de Covid-19, né, que eu, então, comecei a escrever. Não é? Na verdade, eu tenho como profissão a diplomacia, né? Estava, naquele momento ali, em 2020, vivendo na Zâmbia, né? E um país africano, né? Que é da região mais sul da África. E, então, quando começou a pandemia, aquela agenda de compromissos sociais que a gente tem na diplomacia, tudo caiu por terra, né? Ninguém mais fazia nada presencial, ninguém mais se visitava, né? E aí sobrou um pouco de tempo, né, para eu poder me dedicar ali. Comecei a escrever para preencher esse tempo, para dar vazão às ideias que já vinham ali fermentando, né?
Então, foi isso. E de lá para cá, Cibele, eu escrevi, com estes que eu acabo de lançar, 7 livros. Uau! Né? Maravilha, né? A demora é só mostrar o primeiro, depois aí sai desengavetando tudo, né? Pois é, pois é. São 2 de contos, 3 de poesia, 1 de crônicas e agora o meu primeiro romance, né? O Antes do Fim do Riso. Maravilha. Eu vou te fazer uma pergunta que para mim é uma curiosidade muito pessoal e é interessante que também é uma curiosidade de muita gente, mas assim, geralmente quem mais eu converso são com mulheres, né? Mas assim, poucos homens. E elas sempre falam muito dessa primeira obra, né? Do quanto foi difícil mostrar essa primeira obra. E daí eu pergunto para você, como é que foi lá em 18 anos, você com 18 anos, você já lançou o seu primeiro livro, né? Bem cedo. E como é que foi isso? Foi fácil para você mostrar essa tua escrita? Qual a tua dificuldade em se mostrar escritor socialmente? Olha, lá atrás, quando eu fui finalista daquele concurso, eu me entusiasmei e, junto com um amigo que também escrevia poesia, nós nos juntamos e publicamos um livro que se chamava, na época, um livro alternativo de poesia, né? Que nós, enfim, compusemos numa gráfica e fizemos o livro. Mas, assim, eu confesso que eu não sinto muita dificuldade em revelar, não é? Em colocar ao público, não é? Aquilo que eu estou sentindo, que eu escrevo, não é? Que eu acho que o ato de escrever é uma revelação, não é? E, e eu acho que ele só realmente se completa, não é? Quando a gente tem um feedback, né, das pessoas, não é? Eu acho que todo autor busca isso, né? Busca ter um diálogo com o público, não é? Porque no, é um ato comunicativo, né? Escrever é um ato de comunicação, né? E nós somos seres sociais, então isso não, é impossível dissociar, não é? Esse apelo, essa urgência, essa necessidade que se tem, não é? de, de comunicar a alguém e ouvir de volta, não é? Uma opinião, um comentário, não é? Um depoimento sobre como aquilo chegou para as pessoas, né? Que diferença aquilo fez para elas, não é? E as interpretações que podem às vezes nos surpreender, não é? Também, às vezes o autor escreve uma coisa e isso acontece muito com poesia, sobretudo, que a poesia é muito aberta para as interpretações, porque é muito simbólica, não é? E muito imagética, muito simbólica. Então, as pessoas veem coisas diferentes, não é, na poesia, assim como naquele teste do Rorschach, não é? Que você vê, cada um vê uma coisa. E a poesia é um pouco isso, né? Mas, de toda forma, toda arte é um pouco isso, né? Porque é um conteúdo subjetivo que você lança e revela, né, para o público, e aí a percepção do público pode variar, não é? E isso também é parte do interesse para o autor, não é? Sim. É um enriquecimento também saber as diferentes maneiras como uma obra, um texto, no caso, pode chegar e pode comover as pessoas, pode sensibilizar, pode fazer rir, pode fazer chorar, não é? Então é isso, eu não sinto muito essa dificuldade. A dificuldade que eu sinto, Sibeli, e eu acho que eu estou acompanhado pela maioria dos escritores que estão começando, é a visibilidade, né? Você realmente chegar ao público, não é? Você encontrar o seu público, você ter fazer essa ponte, né? E essa que é a dificuldade, na verdade. É verdade.
E você que é autora também e escreve também poesia, contos e romances, né? Já deve ter passado por isso. Eu sei que você é muito bem sucedida, né? E merece o sucesso que tem, mas seguramente também já teve esse tipo de preocupação, não é? Claro, mas De chegar ao público. isso é uma constante, né? A gente vive em um constante movimento, né, na literatura, né? E assim, nunca a gente está conformado. A gente sempre quer furar outras bolhas, além das que a gente já conseguiu, né? E é realmente um trabalho que a gente precisa continuar fazendo, eu vejo dessa forma. É preciso você estar em evidência, é preciso você estar divulgando, por isso que a divulgação é tão importante. E é uma causa que eu abraço, né? Porque é muito importante a gente estar divulgando o nosso trabalho das mais diferentes formas. Essas ações, elas têm um peso imenso e elas precisam acontecer. Não dá para hoje, né, como nós estamos vivendo, né, principalmente com a internet, que tudo está acontecendo muito rápido. Não dá para a gente escrever um livro e esperar que ele chegue ao mundo sem a gente fazer nada. Então, é preciso fazer várias ações, né? E que essas ações estejam dentro das suas possibilidades, tanto financeira, como também a condição de estar bem com você para estar fazendo isso. É como a gente conversou um pouquinho aí nos bastidores, você gostar do processo, aprender a apreciar esse processo, essa caminhada linda, desde a escrita à divulgação, a você encontrar pessoas, que tudo isso lhe faça bem, porque se não faz, também não faz sentido. Exatamente. Então, Eu concordo com você. aprender a apreciar isso. E assim, não sei onde que a gente vai chegar, né? Não sei se é um grande sucesso, mas eu acredito que o sucesso é isso, né? Então, para mim, o sucesso é você entender essa caminhada como glamurosa e prazerosa, acima de tudo, né? E você está conhecendo pessoas, você está passando o que você escreve, o que você pensa, o que você sente, de uma forma ou de outra, seja numa reflexão ou numa graça. Por falar em graça, você é uma pessoa bem-humorada? Eu me considero, claro que tem os meus momentos, né? Como todo mundo. Claro. Eu estou perguntando isso porque eu não tive tempo de ler o seu livro todo ainda, né? Porque ele chegou agora esse final de semana para mim. E assim, pelo pouco que eu li, eu já vi que você é uma pessoa extremamente bem-humorada. Vamos aí a falar um pouquinho dessa criação maravilhosa, né? Ok. Me conta como é que foi a ideia desse livro. Eu estou curiosa por várias coisas. Eu acho que as pessoas que não leram também estão curiosas só de ver o impacto da capa. Então, me conta como é que foi a criação dessa obra. Fala um pouco. Olha, a ideia para o livro me veio ainda em 2021, né? Porque como o meu romance de estreia, né, eu não tinha nenhuma prática na escrita de romance, ele me tomou 2 anos, né, para ser escrito. Então, uma diferença, olha, a diferença muito grande. Eu escrevi o meu primeiro livro de contos em cerca de 2 meses, né? O livro com 190 páginas. E escrevi esse romance com 220 páginas em 2 anos, não é? Então, foi um grande desafio, né, para mim. Agora, a ideia me veio lá ainda no ano que a pandemia ainda estava ali, né, presente, né, já estava começando a retroceder, não é? A vacinação estava começando a entrar. E então, mas ali me veio essa ideia. E qual é essa ideia? A ideia é de que, bom, só mais uma digressão. Eu estava ali naquele momento vendo um pouco a guerra de narrativas em torno da pandemia, né? E aí eu tive essa ideia, mas e se de repente um governo populista, né, ou forças políticas populistas, não é, com interesses eleitoreiros, não é, e demagógicos, vendessem a ideia de que o humor é uma coisa perniciosa, não é, para a sociedade.
E então eu acho que isso foi um pouco uma decorrência dessa reflexão sobre o, as fake news, não é? Versões um pouco irresponsáveis, não é? Um debate às vezes um pouco, não é? Não muito sério, né? De um assunto extremamente sério. Então, aquilo que me levou, quer dizer, aquilo que foi o que desencadeou, na verdade, a ideia para o romance, não é? Eu disse, bom, então, digamos que exista uma corrente que reconheça que como a sociedade está em luto, não é? E aí o panorama que abre o livro é isso, que a sociedade passou por um momento extremamente triste, não é? Doloroso, de uma pandemia muito mais forte que essa que a gente viveu, não é? Em que naquele país, que é um país hipotético que nunca é nomeado, né, designado no romance, mas naquele país, então, se perderam 5 milhões de vidas, não é, com essa pandemia. E, e aí a questão é, a sociedade está em luto, não é? Então, o momento em que o humor já está em baixa, não é? O humorismo, não é? As coisas humorísticas já meio que estão naturalmente em baixa. Então, esse é o momento em que entra uma campanha política, né, com esses objetivos assim eleitoreiros e de manipular a opinião pública, para dizer, olha, o humor não deve, nós temos que acabar com ele, porque ele, na verdade, é um vetor de transmissão dos vírus, as pessoas riem, elas transmitem os vírus e tal. O humor é pernicioso para a economia, para as instituições, porque ele é deletério, ele tira a seriedade das coisas, não é? E aí uma série de comparações assim, fakes, né? Falsas, de tipo, bom, a sociedade, a economia, não é? Não, a economia não funciona bem, por quê? Porque o humor, não é, não permite que a gente se dedique seriamente a ganhos de produtividade, a raciocínios desse tipo, não é? Sim. E tipo assim, nós temos um país muito rico em recursos naturais, com uma economia que não deslancha, que está sempre, não é, com níveis baixos de crescimento, que não gera emprego para todo mundo. E isso só pode ser obra do humor, porque isso é uma ironia, né? A gente vive numa coisa, numa realidade naturalmente tão rica e não consegue ter uma sociedade que esteja bem resolvida, né? Então isso aí é uma ironia, e ironia é uma figura de humor, não é? Então isso aí só pode ser obra do humor. É esse tipo de raciocínio. Então, foi isso que me levou a escrever, não é? Porque eu achei que essa ideia valia a pena ser desenvolvida. Maravilha. Muito boa ideia, por sinal, viu? Obrigado. Eu fiquei assim muito surpresa quando como eu disse, eu ainda não li tudo, mas eu fiquei muito surpresa com a presença do professor de literatura, né? E eu queria que você me explicasse. Eu esperava, no lugar, eu, uma pessoa normal que não tem a criatividade que você tem, tá? Eu esperava um médico, né? Um enfermeiro. Agora, um professor de literatura me chocou. Como é que foi criar essa imagem desse professor nesse momento? Olha, Sibeli, eu vou dizer que a minha maior dificuldade, essa pergunta me foi feita pela Vanessa Passos, né, numa roda de conversa durante o lançamento do livro no Brasil. Isso foi em São Paulo. E ela me perguntou isso, qual foi a sua maior dificuldade ao escrever esse livro? Eu disse, foi desenvolver o protagonista, não é? Foi conseguir
desenvolver de forma satisfatória, convincente o protagonista, né? E não é uma tarefa fácil, né? Agora, eu acho que eu acho interessante, inclusive, o teu comentário, porque a tua observação sobre o fato que você achou curioso ser um professor de literatura, e porque eu queria que esse personagem, não é, fosse justamente ele é em torno dele que vai se dar o conflito, né, e o embate entre essas duas visões antagônicas do mundo, da sociedade, né? Uma visão extremamente manipuladora, ligada a interesses de poder, não é? Da esfera da política, conduzida de uma maneira inapropriada, de uma maneira, não é, com interesses apenas imediatistas, eleitoreiros e tal, e de um outro lado, não é, uma sensibilidade humana, não é, uma sensibilidade que naturalmente acha, naturalmente deduz que aquela visão, aquele discurso oficial é completamente sem fundamento, não tem nenhuma, porque o humor é uma coisa muito espontânea, natural e orgânica das pessoas, não é? Então eu acho que eu juntei nesse personagem, não é, essa figura de humanidade, né? Porque ele conta histórias, não é? Para doentes terminais no hospital. Então ele tem um trabalho voluntário humanitário no hospital. Fantástico isso. Foi muito bom, viu, essa tua... Então, o romance começa assim, mostrando esse lado dele, e aí ele conta as histórias. E no romance tem 5 histórias que ele conta, né? No romance aparecem as 5 histórias que são contadas dentro do romance. Então, e tem histórias que são mais infantis, tem histórias que são mais adultas, mas são 5, né? Então eu quis juntar nesse personagem também esse papel, né, da literatura. Eu acho que esse romance é muito metalinguístico, porque ele fala, é um romance de humor que fala sobre humor, não é? Em que o tema é o humor, a importância do humor na sociedade e tal, que é o pivô ali, não é? Mas também ele fala da importância que tem, não é, que tem as histórias na nossa vida, a literatura e as histórias de forma geral, não é? E o trabalho desse professor, do Risolindo, não é justamente como professor, ele é um professor do ensino médio, né, do nível médio de literatura, e a preocupação dele é fazer com que os alunos gostem de ler, né, e gostem de literatura. E para chegar a isso, ele usa textos humorísticos para conquistar os alunos, para fazer eles verem que é uma coisa, pode ser uma coisa divertida, ler, não é? Então, ele usa o humor como uma ferramenta didático-pedagógica, não é? Então o romance tem esses dois lados do personagem, né? O lado dele como voluntário, fazendo um trabalho humanitário no hospital, e o lado dele mesmo em sala de aula, como professor, com os alunos, e o trabalho que ele faz para conquistar esses alunos, né? E tudo gira em torno do humor. Que maravilha, achei fantástico. Sabe que me fez lembrar de uma situação que eu passei durante um período da minha vida, que foi um trabalho de ação social, que foi para ler para cegos que não aprenderam a ler em braille, né? Então, que lindo. Foi. E eu fazia esse trabalho dessas leituras, porque foi meu pai que fez esse movimento. Meu pai ficou cego por 3 anos, né? E meu pai era escritor, né? E ele ficou cego por 3 anos, depois recuperou a visão. Mas, assim, durante esse
período, ele ficou muito preocupado, porque ele sentia muita vontade, sentia muita falta de ler, né? E ele não estava preparado para ser cego, né? Para se tornar cego. Então, ele sentia muita falta, tanto de ler como de escrever, né? E foi assim, foi muito rápido que ele perdeu a visão. Então, foi uma surpresa. Então, isso que me chamou a atenção de começar a realizar esse trabalho. Então, eu lia para um grupo de cegos. Então, quando chegou nessa parte, para mim foi muito tocante. Eu achei muito bacana esse teu insight de trazer isso para a sua obra. Né? Achei de uma riqueza tremenda. Outro Obrigado. fato que me chamou muita atenção foi a questão da ambientação. Né? Como é que foi essa escolha, ou melhor, essa não escolha, né? Conta como é que foi isso. A ambientação se diz criar essa sociedade Isso. imaginária, não é? É assim, eu já me perguntaram também se o quanto há de correspondência entre essa sociedade fictícia e o Brasil, né? E há, claro, que a realidade brasileira, a nossa realidade, né, que é a que nos afeta mais imediatamente, não é? Tem muitos pontos de contato ali com esse universo fictício, não é? Na verdade, não é uma espécie de sátira, não é, político-social ali, não é, que o romance faz. Mas os personagens são todos fictícios, não é? E claro que as situações também, não é? Quer dizer, essa hipótese da história, a premissa da história é uma coisa também fictícia que não existe nunca. Não, embora o humor seja perseguido em regimes autoritários, não é? Já foram no Brasil também, já houve censura a livros, a jornais, não é? Em diferentes momentos da história do Brasil, não é? E então, mas não é um livro que realmente esteja representando, não é? Ali especificamente um episódio ou pessoas, não. É uma representação muito fictícia mesmo, não é? Agora, o que eu acho assim que tem de contato, que é fundamental, a gente é justamente essa preocupação com o mau uso da política, né? Então, eu acho que é essa preocupação que nós, como cidadãos, né, que precisamos ter sempre, estar alertas, né? E eu acho que o romance toca muito nisso, né? Mas eu queria voltar um pouquinho à questão do personagem que você... Só para dizer uma coisa também que eu acho importante no personagem, que ele tem um drama pessoal, não é? Porque ele perdeu a família num acidente de carro, né? E perdeu a família quando ele tinha 17 anos. E ele terminou de ser, enfim, criado por um tio. Né? O tio dele não era uma pessoa assim particularmente, não é, dotada por essa função, né? E então ele ficou um pouco assim à deriva. E ele tem essa dor dentro dele, não é? Então, o romance não trabalha muito isso, mas é uma espécie de enredo ali de fundo, né, que fica acompanha, né? É importante para a gente entender também a psicologia da personagem, né? Que ele é um humorista, mas ele não se vê como humorista, né? Ele tem dificuldades de se ver humorista, embora ele tenha ele seja um sujeito muito engraçado, não é? Muito cômico, assim, e aquilo sai naturalmente para ele, não é? Inclusive as histórias que ele conta no hospital, ele representa de uma maneira engraçada, não é?
ele torna a coisa divertida. Né? Mas ele não se enxerga, ele não enxerga o talento que ele tem, o potencial que ele tem. Não é? Então é um pouco, a luta dele é um pouco essa também, não é só contra o sistema, mas é contra ele, contra as dificuldades que ele tem internas de vencer, não é? Essa, essa, essa dor que ele tem, não é? Da perda da família. É uma característica, geralmente, que as pessoas dizem, né? Que sempre por trás dos risos tem uma grande tristeza. Né? Principalmente assim, nas pessoas mais engraçadas, as que estão rindo, Exato. é uma característica psicológica, realmente. Deixa eu só compartilhar com você aqui alguns comentários das pessoas que eu acho válido. A Georgia perguntou qual o título, né? Antes do fim do riso, Georgia, tem aqui no meu perfil e logo mais vai ter resenha e comentários sobre a obra. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem elogios. Está perguntando se a história contada são distópicas. Sim, né? Eu classifiquei o romance como uma distopia humorística. Né? Mas porque ele tem esse conteúdo distópico mesmo, uma sociedade em que é sombria, não é? Que ela é repressiva, ela reprime o riso, reprime o humor, não é? Faz disso uma bandeira política, não é? Para convencer a população, para ser o partido o partido da seriedade, né, nacional. Né? Então, e é uma sociedade muito repressiva por causa disso. Né? Então, ela é distópica, ela é sombria, né? Tem esses contornos sombrios e tudo. Mas a distopia é humorística porque os personagens são extremamente humorísticos, não é? E a história também vai se desenrolar de uma maneira engraçada, divertida, é o que eu espero, né? Que seja uma experiência divertida de leitura. Então, esse contraste, né? Há um contraste forte ali. A Mago Reflexivo falou que o livro chegou hoje. Não sei o nome da pessoa, só tem o nome do G aqui. Deixa eu ver o que mais. Mais uma vez, ela é uma caricatura da realidade, de certa forma. Fez um comentário aqui da nossa realidade. Uhum. Maravilha. Muitos escritores e muitas escritoras estiveram por aqui. Muito obrigada a todos e todas, de verdade. Agora vamos falar dessa capa. Como é que foi a escolha dessa capa, meu amigo? Conta, por favor. Mostra aí para as pessoas. É uma capa que realmente é muito impactante. Eu gostaria que você dissesse por que essa escolha dessa capa, se foi você que escolheu, se foi a editora. Conta aí para a gente essa curiosidade. Tá. Olha, essa capa foi proposta pela editora. Né? Claro, eu dei algumas dicas do que tipo de estilo de capa que eu gostaria, que eu gosto e tal. Mas a editora, na verdade, eu não esperava que fosse me apresentar essa capa, né? E eu adorei, né? De cara, sim, achei ótima. Né? E ela me apresentou uma outra sugestão de capa também para eu escolher. Eu escolhi essa aqui. E dentro dessa reprodução aqui do quadro de uma tela do Rembrandt, né? Eles me deram a opção, olha, você quer que tenha a tarja branca aqui ou que o quadro apareça original, né? Como no original. Eu disse, não, eu quero com a tarja branca, né? Porque simboliza a mordaça, não é? Portanto, a censura, a repressão, e eu acho que tem tudo a ver também com o tema do livro, porque o livro é humorístico, mas é distópico também. Né? Então, acho que essa imagem do Rembrandt, o quadro se chama Rembrandt rindo, né? Um autorretrato dele, ali em torno dos 20 anos de idade. Mas esse autorretrato, depois eu fui investigar um pouco sobre essa tela, e eu achei muito interessante, e eu achei o que eu descobri ainda me fez, me convenceu de que essa escolha foi muito acertada. Porque, além de ele, na tela original, ele está rindo, né? Está sorrindo, assim, portanto, uma expressão alegre, descontraída.
mas ele está com uma roupa militar na época, um traje militar. Não é? E então, e o fundo, né? O fundo, ele é todo um fundo muito pesado, né? Ali aquele tom de cinza, né? A tela original mais para um ocre, assim, né? Ah, e é pesado e tal. E parece um paredão, né? De prisão, de penitenciária, e tem tudo a ver, porque esse negócio militar, com o paredão atrás, porque o Risolino, enfim, eu não quero dar muito spoiler do livro, mas, enfim, ele vai passar por situações, não é? Vai passar por situações. Então, esse livro aqui, essa capa, ela simboliza muita coisa que tem a ver com a história, não é? E o fato também da roupa militar, não é? E aqui cria um contraste entre o riso e o traje militar, não é? E tem a figura, né, muito forte no romance do capitão, que é o chefe da brigada anti-humor da capital federal, né? Que o sistema, o, o, o grupo político no poder, ele tem um braço, digamos, informal, que combate o humor, que são as brigadas anti-humor, né? Que existem em todas as capitais do país. E como a história se passa na capital federal, né? E o chefe da brigada anti-humor da capital federal é o capitão Genos Milliblaster. E o capitão Genos Milliblaster tem todo um ar marcial, né, uma coisa assim. Só que ele é muito cômico também, né? As coisas que ele faz também provocam um riso e tal. Então, eu achei essa capa fantástica, porque ela consegue unir os elementos que estão presentes na história, nos personagens, não é? E portanto, ela faz uma alusão perfeita, não é? À questão do distópico, do ambiente pesado, sombrio, não é? Mas, ao mesmo tempo, tem uma figura rindo, mas tem a repressão, o riso. Sim. E o título, não é? Com esse rosa aqui, pink, né? Quase carmim aqui, dá um impacto, dá um contrabalança, não é? Diz aqui, não, mas olha, nem tudo está perdido, né? Ainda tem espaço para alegria aqui, as coisas podem melhorar, podem virar, né? Eu acredito que foi uma escolha muito feliz sua. Ficou Uhum. muito, muito bom. Eu estou super ansiosa para terminar essa leitura. Como é que as pessoas fazem para adquirir o seu livro? Ele está disponível na Amazon já? Com Sim, você? ele está disponível na Amazon, não é? Em formato impresso e digital, né, e-book. E, e também ele também está sendo vendido na editora 8,5. Né? Mas, enfim, quem quiser comprar ou baixar o e-book na Amazon já está disponível também. Né? Eu não, eu não estou vendendo o livro, eu pessoalmente, né? Eu vivo no exterior, fica muito complicado para mim, não é? E então essa alternativa no meu caso não existe, não dá. Maravilha, então. Mas aí as pessoas podem adquirir na Amazon ou com a própria editora 8,5, né? E não posso deixar de dar aquele recadinho para vocês. Então, leiam e não deixem de fazer um comentário lá na Amazon, né? Deixa lá a tua avaliação, comenta sobre a obra, né? O autor não vai estar no Brasil, mas com certeza ele vai ter o maior prazer em responder um comentário seu que você chame lá no direct do Instagram. Tenho certeza disso. Então, compartilha nos teus stories sobre a leitura. Isso é muito importante para nós que somos escritores contemporâneos. E é uma ótima oportunidade que a gente não teve no passado. Foi de conversar com os escritores, né? Então, hoje você pode conversar com o escritor que você leu o livro, né? Fazer suas considerações e não esquecer desse ato que é muito importante. É compartilhar na tua rede social, que não te custa nada, 5 minutos, rapidinho. Comenta alguma coisa e marca o autor.
Isso é uma forma de também ajudar essa divulgação, de trazer ao conhecimento de outras pessoas sobre a obra do autor. Então, não deixa de fazer isso. Eu sempre peço aqui para as pessoas. A avaliação da Amazon também é muito importante. É uma forma que o algoritmo da Amazon entende que o livro é bom, que está sendo avaliado, e ela também faz indicação para que chegue também em outras pessoas. Não é verdade? É Você quer verdade, trazer sim. mais alguma informação que eu não te perguntei? Fica à vontade, por favor. Não, acho que você cobriu muito bem, não é? Ah, e eu acho que as perguntas foram muito boas e ajudaram a dar uma ideia muito boa do livro, né, para o público que está nos assistindo, participando. E eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com você, não é, Cibele? Muito obrigado pelo convite. E, e eu fico à disposição de quem tiver interesse, né, se quiser saber um pouco mais sobre a obra, pode me mandar uma mensagem, não é? Quiser fazer alguma pergunta que não foi feita aqui, né? E também dar o feedback, né, da leitura, no caso dos leitores, né, e eu faço um convite, né, às pessoas para que se querem ter uma leitura diferente, uma experiência diferente de leitura, que deem uma oportunidade para Antes do Fim do Riso, que eu acho que é uma leitura que vai surpreender pelo inusitado, pelo diferente, não é? E de uma forma divertida. Não deixa de ser uma leitura leve, também divertida. Né? E essa, pelo menos, é a proposta do livro. Né? É fazer um pouco, refletir, pensar, refletir, mas de forma divertida. Maravilha. A Mariana já fez essa pergunta dela aqui, ó. Sua maior inspiração até hoje na escrita? Minha maior inspiração até hoje? Gente, eu acho que é uma pergunta muito difícil de ser respondida, mas eu acho que a inspiração é a vida em si, não é? É a própria vida, é a diversidade da vida, dos fenômenos que a gente vê, que a gente percebe, que a gente registra, que a gente sofre, né? E que a gente experimenta, vivencia. Eu acho que essa é a grande inspiração, né? A grande fonte de inspiração para tudo. E então por isso eu acho que sou muito feliz de poder escrever em diferentes estilos de gêneros de literatura, né? Poesia, conto, romance, crônica. Eu fico, porque realmente é uma diversidade, né? Os fenômenos têm uma grande diversidade, tudo, e a gente poder abordá-los de maneiras diferentes, não é? Com estratégias diferentes, com recursos, ferramentas diferentes, é também muito interessante, né? É um exercício muito interessante. Mas eu acho que a grande inspiração é essa, é a gente dar conta um pouco da nossa vivência, né, no mundo. Isso mesmo. Maravilha. Muito, 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 muito obrigada pela sua presença. Obrigada a todos e todas que estiveram por aqui. A live vai ficar salva, tá? Vou fazer collab aí com você, também vai ficar salva para você. Peço para as pessoas que mandem aí para as pessoas que vocês acham que iriam gostar de conhecer o autor, né? Compartilha a live aí nos teus stories. A né? Karina Falou Karina, assim, ansiosa pelo lançamento em CV. Onde que é CV? Cabo Verde, é onde eu vivo. A professora Karina é leitora de literatura brasileira na Universidade de Cabo Verde. Olha que maravilha, Karina. Logo, logo, né? Logo, logo vai ter esse prazer aí, maravilhoso. Gente, muito obrigada. Uma boa noite para todos. Obrigado. Né? E você continue escrevendo, né? Continue aí publicando, não desista. Muito obrigado, e você também. Boa noite. Beijão. Tá bom. Beijão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.